Yaron Lachinsky e Sarah Lynn Milgram, gostaríamos de informar que somos seus representantes oficiais designados para auxiliá-los em todas as questões necessárias, estando à disposição para oferecer suporte e orientação sempre que precisarem. Yaron e Sarah foram assassinados em uma conferência judaica. Tive uma conversa pela manhã com Daniel, o pai de Yaron. Disse a ele que seu filho era um lutador no sistema político. Binafal Fichino Felayal Bahazita Kravium. Assim como aos funcionários da Embaixada de Israel em Washington. Ao movimento antissemita, racista e violento, acertou em cheio o mestre Shiva, selfie negativa de outubro, você é um tolo. No período recente, vimos uma onda sem precedentes de ataques e tentativas de ataque contra representantes de Israel no mundo. Israel e representantes de Israel ao redor do mundo, com o objetivo do terrorismo antissemita. Algo assim aconteceria e aconteceu. Nós, no Ministério das Relações Exteriores e em todas as representações de Israel no mundo, hoje baixaremos a bandeira a meio mastro em decorrência do assassinato dos nossos funcionários. Também com os funcionários do Ministério das Relações Exteriores, com nossos diplomatas que lutam em condições nada fáceis na linha de frente diplomática. Tenho orgulho de liderar este sistema. Palavras de Deus e jogo suave no conforto. 1 milhão caixote muito grande. Terrorista Schneiderman. Rav Yeshir relaciona a incitação antissemita e anti-israelense a este assassinato. Essas são as calúnias modernas que são espalhadas contra nós sobre um suposto genocídio, crimes contra a humanidade e assassinato de bebês que acabam legitimando esses atos de assassinato. Esse é o clima no mundo que transformou o sangue judeu e israelense em algo sem valor. Que no mundo inteiro a mentira do terrorismo palestino e seus apoiadores foi comprada. Vodka, Fortune, Mashimoto, Israel atribui a culpa ao Hamas, que iniciará a guerra em 7 de outubro, e ele também é o responsável por sua continuação, e também está assumindo a responsabilidade de forma irresponsável. Não há tolerância para que tanto israelenses quanto palestinos sofram. Kehab, o quê? Eles estão dizendo ao mundo que nós somos os culpados por isso. Eles foram incitados contra Israel. Eles começaram a espalhar mentiras. A forma como ele nos apresenta nos Estados Unidos, a maneira como ele nos trata, a maneira como ele trata o ZO. Também me encontrei com nosso querido amigo, também conversei com nosso querido amigo, que é o diretor dos Estados Unidos de Israel, EUA, embaixador Mike Huckabee. O embaixador Huckabee participou de várias reuniões governamentais importantes. Fatores seletivos no sistema de aplicação da lei americano e eventos chocantes. Acompanhamos de perto a investigação. Agradecemos por isso. O terrorismo nos persegue em todos os lugares, mas não vamos ceder ao terror. Desde 7 de outubro, Israel está em uma campanha multifrontal contra aqueles que desejam sua destruição, cujo objetivo é eliminar o único Estado judeu. Nós que juramos nunca mais, não permitiremos que isso aconteça. Esta é uma oportunidade apropriada para anunciar a conferência contra o antissemitismo que lideraremos aqui em Jerusalém no meio da próxima semana, como parte da presidência israelense da IAGARRA. Na conferência participarão ministros das Relações Exteriores e outros ministros dos países membros da IAGARRA, enviados especiais contra o antissemitismo e também representantes das comunidades judaicas desses países. O novo antissemitismo floresce hoje também nos campi universitários, na academia, nos meios de comunicação e nas redes sociais.
Estamos comprometidos a combatê-lo com todas as nossas forças e agradecemos aos parceiros que temos no mundo nessa luta. Ao povo de Israel como um todo, digo esta manhã, mantenham a cabeça erguida. Não há nação no mundo que suportaria com tanta coragem, abnegação e força o que nós passamos e ainda estamos passando. Vamos nos esforçar para fortalecer a unidade entre nós, para que possamos continuar enfrentando com sucesso a batalha histórica que nos foi imposta. O Eterno de Israel não mente. 2 jovens representantes do Estado de Israel foram assassinados há poucas horas em um terrível ataque terrorista em Washington. Minhas condolências às famílias deles e à equipe da Embaixada de Israel em Washington, D.C. Conversei esta manhã com Daniel, o pai de Aaron. Disse a ele que seu filho era um guerreiro na nossa frente diplomática, que se sentia exatamente como um soldado no campo de batalha. E Aaron e Sara foram assassinados na Conferência Judaica do AJC. Isso é o resultado direto da incitação tóxica e antissemita contra Israel e os judeus ao redor do mundo, que vem ocorrendo desde o massacre de 7 de outubro. Recentemente, temos testemunhado uma onda sem precedentes de ataques terroristas e tentativas contra missões israelenses ao redor do mundo, com ênfase na Europa. Missões e representantes israelenses ao redor do mundo são alvos do terrorismo antissemita que ultrapassou todos os limites. Falei sobre isso recentemente no nosso dia de lembrança, na cerimônia para os membros do serviço exterior que caíram. Tenho estado preocupado nos últimos meses que algo assim pudesse acontecer e aconteceu. E hoje, a lista de membros do serviço exterior que caíram aumentou. O Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém e as missões israelenses ao redor do mundo vão hastear nossas bandeiras a meio mastro após o assassinato de nossos funcionários. Meu coração hoje também está com os funcionários do Ministério das Relações Exteriores que lutam diariamente com condições difíceis na frente diplomática. Tenho orgulho de liderar essas pessoas dedicadas. Eles servem ao país, são identificados com o país, simbolizam o país. Eles são submetidos a ataques e palavras duras e venenosas. Hoje, 2 deles foram baleados por um terrorista. Há uma linha direta conectando a incitação antissemita e anti-israelense a esse assassinato. Essa incitação também é feita por líderes e autoridades de muitos países e organizações internacionais, especialmente da Europa. As palavras são as modernas calúnias de sangue. São calúnias sobre genocídio, crimes contra a humanidade e assassinato de bebês que abriram caminho exatamente para tais assassinatos. A atmosfera global colocou em risco o sangue israelense e judeu, colocou em perigo o sangue israelense e judeu. É isso que acontece quando líderes mundiais se rendem à propaganda terrorista palestina e a promovem. As declarações e ataques culpam Israel em vez do Hamas. O Hamas iniciou a guerra em 7 de outubro. É o único responsável pela continuação da guerra e é o único responsável pelo sofrimento tanto de israelenses quanto de palestinos. Digo hoje a esses líderes e autoridades: parem com sua incitação contra Israel. Parem com suas falsas acusações. Fortaleçam Israel em sua batalha histórica contra o eixo do mal no Oriente Médio. Conversei várias vezes esta manhã com o nosso embaixador nos Estados Unidos, Dr. Zvi Eliter. Agradeço a ele pela forma como nos representa nos Estados Unidos. Agradeço também hoje pela maneira como está apoiando o funcionário da embaixada neste momento. Também falei com o nosso querido amigo, o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee.
O embaixador Huckabee me atualizou sobre as investigações intensivas que estão sendo conduzidas por vários órgãos do governo a respeito deste ato de terrorismo. Os mais altos funcionários do sistema de aplicação da lei americano estão acompanhando de perto esta investigação. Agradecemos por isso. O terrorismo nos persegue em todos os lugares, mas não vamos nos render ao terrorismo. Desde 7 de outubro, Israel está envolvido em uma batalha em múltiplas frentes. Estamos lutando contra aqueles cujo objetivo é a eliminação do Estado judeu. Nós, que juramos nunca mais, não permitiremos que isso aconteça. Esta é uma oportunidade para anunciar a conferência contra o antissemitismo que acontecerá, que lideraremos em Jerusalém na próxima semana, como parte da presidência de Israel na Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. A conferência contará com a presença de ministros das Relações Exteriores e outros ministros dos Estados-membros da IHR. Também incluirá enviados para o combate ao antissemitismo e representantes das comunidades judaicas desses países. O novo antissemitismo também está crescendo hoje em campi universitários, na mídia e nas redes sociais. Estamos comprometidos a combatê-lo com todas as nossas forças. Agradecemos aos parceiros que temos no mundo por essa luta. Ao povo de Israel, digo nesta manhã, mantenham a cabeça erguida. Nenhuma outra nação teria resistido com tanta coragem, dedicação e resiliência ao que passamos e ainda estamos passando neste último ano e meio. Vamos tentar fortalecer a unidade entre nós para que continuemos a resistir com sucesso na luta histórica que nos foi imposta. Obrigado, ministro das Relações Exteriores. Agora vamos responder a algumas perguntas. Sim, por favor. O microfone está chegando. Obrigado, ministro das Relações Exteriores. Dov Lieber com o Wall Street Journal. 2 perguntas. Primeira, o senhor pode nos contar, dar um pouco mais de detalhes sobre o evento onde as 2 vítimas foram mortas? E sobre o que exatamente era o evento? Segunda, sabemos se o atirador agiu sozinho? Havia alguma ligação com outra organização? Sabemos que o Irã, por exemplo, já tentou atacar embaixadas israelenses ao redor do mundo. O senhor vê alguma conexão nesse sentido? E por fim, ouço de israelenses que eles não se sentem seguros em Israel e não se sentem seguros em nenhum outro lugar do mundo, onde quer que estejam. Por que o senhor acha que, em particular, os israelenses não se sentem seguros em nenhum lugar do mundo? Por que essa situação específica para o povo israelense? A resposta para a sua segunda pergunta é o antissemitismo. A resposta para as suas primeiras perguntas: isso deve ser informado pelas autoridades americanas e não por mim, porque são eles que estão conduzindo essa investigação e tenho certeza de que eles irão relatar com precisão sobre isso. Obrigado. Clemence Dibou, para a BFM TV, televisão francesa. O governo francês, o governo britânico, o governo canadense, eles denunciam políticas escandalosas em relação a Israel. Isso é algo que poderia levar a esse tipo de ação violenta. Mas você está. Mas você não disse. Convidei você. Você está convidada para rebobinar. Mas você não mencionou nenhum país. Então, eu sou francesa, você acha que o governo francês contribui para esse clima? Rebobinar. Sim, por favor. Mike M. Schwartz, da CNN. Você está preocupado que esse tipo de evento vá acontecer ou esteja acontecendo ao redor do mundo, agora que já discutimos que uma linha vermelha está sendo cruzada? E a continuidade da atual onda de antissemitismo continuará a expor judeus ao redor do mundo, israelenses ao redor do mundo e principalmente representantes de Israel ao redor do mundo a ações terroristas. Portanto, a resposta é: estou muito preocupado. James, por favor. Obrigado. James, o pé.
Você tem algum número sobre quantos ataques a embaixadas ou funcionários de embaixadas houve desde 7 de outubro ou neste ano? Ataques terroristas ao redor do mundo, geralmente há mais de um. E a segunda pergunta é: você pode explicar as funções que as duas vítimas exerciam na embaixada? Sim, o rapaz era assistente de pesquisa no departamento político da embaixada. E a segunda, a moça, ela organizava missões e visitas a Israel. Então é isso. 2 deles são da equipe. Sim. O microfone está chegando. Muito obrigado. Quer dizer, então nenhum deles era, digamos, diplomata credenciado em Israel. Certo? Obrigado. Antes de tudo, você continua dizendo que reconhece um aumento no número de ataques diplomáticos. Vocês estão planejando limitar a movimentação de diplomatas israelenses ao redor do mundo? E você pode confirmar se a segurança orientou os representantes israelenses nos Estados Unidos a não comparecerem a nenhum evento, incluindo os da comunidade judaica, nem mesmo a ir a uma sinagoga nos próximos dias? E vocês estão planejando mudar a forma como os diplomatas israelenses atuam ao redor do mundo? E eu gostaria de lhe perguntar, você continua dizendo para os líderes mundiais, parem com a incitação. Mas quando dizem que Israel, principalmente depois da coletiva de imprensa do primeiro-ministro ontem, está oferecendo o mesmo, mais destruição, mais morte. O que você diz a eles? Eu não acho que será construtivo repetir isso aqui nas Bíblias da Sanidade. Certo, segunda pergunta. A primeira, estou mantendo as instruções nas orientações de autossuficiência. Aqueles que são responsáveis por isso, normalmente e especificamente. Agora, isso é algo que é monitorado o tempo todo, monitorando os alinhamentos para as diferentes instruções dadas. E a propósito sobre minhas decisões em relação a essas responsabilidades, sim. Bem, um do grupo, essa pergunta. E vamos perder essa opção agora. Olá. Entendeu? Então, qual é a sua mesma prevenção em relação às relações? Sim, diga para nós se você sabe. Você sabe. Climas intensos internacionalmente, questões, a guerra em Gaza, ataques antissemitas e assim por diante. Você pode dizer se existe algum tipo de acordo concreto com países, sabe, na Europa, por exemplo, entre as autoridades israelenses e as autoridades europeias, sobre o que pode ser feito em resposta a esse tipo de incidente, sabe, além do tipo de clima físico que esse conflito gera. Dizer que existe uma preocupação. Os países europeus são, em geral, mais vulneráveis ao estresse. É assim que isso acontece, repetidamente, de tempos em tempos, periodicamente. O que é, de maneira direta, eu sinto realmente, é a conexão, de maneira especial, no clima criado por palavras específicas e cuidadosamente escolhidas. Esse tipo de abordagem, obviamente. E, mais uma vez, quero mencionar. Mas algo muito difícil, muito ruim, até mesmo a guerra intensa. Estão dizendo não, nunca é agradável. A questão é, quem é responsável por esta guerra? Quem iniciou esta guerra? Quem é responsável pela continuação desta guerra? Quem está causando o sofrimento do povo palestino? E a resposta está nas imagens que raramente são vistas nas telas ocidentais, inclusive durante os últimos dias, de manifestantes corajosos em Gaza,
que vão para o misturando eles mesmos, gritando: fora Hamas, tragam-nos de volta, eles são reféns porque queremos acabar com a guerra. Mas isso é ignorado. Então, quem é responsável por esta guerra? Quem é? Mais do mesmo, senhora do Canal 12. Mais do mesmo é o que os terroristas nos oferecem. Para o povo deles e para nós. Para nós. Eliminação para o povo, continuação, sofrimento. Essa é a moral disso tudo. Obrigado. Obrigado ao Shabat. Obrigado.